Que da hora. E a gente tá falando um pouquinho da sua caminhada no basquete. Eu queria que você falasse pra gente aqui, o Brasil, no momento que você foi pro Lakers, cara. Você foi naquele momento que o Kobe também estava indo. Eu queria que você comentasse pra gente sobre isso, sabe? Como que foi essa fase, como que foi essa fase nova de ir pro Lakers, Los Angeles, aquela parada. Eu queria que você comentasse sobre isso, sabe? Bom, era um lugar que eu sabia que se eu fosse, eu tinha que ganhar. Porque o Kareem estava lá, o Magic tinha jogado lá, muitos jogadores muito bons tinham jogado lá. E eles estavam falando que eu era muito bom. Mas uma coisa que eu ainda não tinha era ter vencido o campeonato. E aí o Jeremy Andrews falou, bom, quando o Kobe estiver aqui, a gente vai ganhar o campeonato. Então, os primeiros 4 anos, a gente teve temporadas boas, mas a gente não conseguia ganhar. E aí, quando o Phil Jackson ficou disponível, a gente ganhou de cara. E não só a gente ganhou, mas ganhamos de cara e ganhamos 3 seguidos. Então, eu fui o líder do time. O Kobe, quando chegou, ele era um jogador muito agressivo, o Black Mamba. Eu vi que vocês têm a água Mamba aí, né? Então, o jeito que ele jogava era muito similar a um lutador de MMA. A maioria dos brasileiros que jogam, que lutam MMA, eles não param. Eu queria saber como foi a primeira vez que você ouviu sobre o Kobe. O que você ouvia dele? Era uma promessa? O que você ouvia sobre ele? Eu não ouvi nada, porque ele veio direto do ensino médio. Eu não sabia nada dele. Não sabia nada? Então, qual foram as suas primeiras impressões ali com ele, então? Eu vi que ele era, sabe, ele queria tudo. Ele queria tudo logo de cara. Por mais que ele não tivesse a habilidade ainda, ele tinha a mentalidade. Então, ele só precisava alcançar o nível. Então, ele se esforçava muito. Cara, porque muita gente comenta sobre essa relação de vocês, esse momento de vocês no Lakers, e é histórico. Tem pessoas aqui que falam, cara, eu comecei a amar o basquete, foi por causa deles, eu vi eles em quadra, foi... Cara, que sonho, como que você vai falar dele? Não deixe de perguntar sobre o Kobe, pelo amor de Deus, como que era a vivência deles, cara. Então é muito importante, assim, pra gente que é fã, pra gente que consome, é saber, é ouvir de você sobre o Kobe, sabe? Como que foi esses primeiros passos, vocês juntos ali com o Kobe. Você não ouviu nada sobre ele antes, então pra você foi uma novidade, você viu ele, como que era essa parada do Black Mamba? Bom, eu não joguei com o Black Mamba, eu joguei com o Kobe, né? O Black Mamba começou depois que eu saí, mas quando eu tava lá, eu era o líder do time. Às vezes a gente, dava umas cabeçadas ali, mas quando a gente conseguiu se alinhar e se ajeitar, a gente se tornou imparável. Os primeiros 4 anos era cada um fazendo uma coisa diferente, mas quando o Phil Jackson colocou a gente no mesmo lugar, a gente ficou imparável. E aí quando eu fui negociado, ele começou a se tornar o Black Mamba. Sim, qual a importância do Phil ali nesse momento, né? Parece que ele também deu uma chamada em vocês, em você, e fala, Check, pera aí, cara. Principalmente eu imagino que ali em Los Angeles a vida deve ser bastante agitada, bastante legal, muitas coisas a se fazer, muitos rolês e muitas vivências. Foi o Phil ali que também deu aquela puxada e falou, Check, vem aqui. Não, o que o Phil fez foi que ele fez todo mundo acreditar nele, porque todo mundo sabia que ele era um treinador de campeonato. E aí os caras acreditavam nele. E quando você tem um cara assim, você tá jogando com os caras que todos querem a mesma coisa, fica difícil quando é o contrário, mas a gente sabia que o Phil e ele sabia o que a gente precisava fazer. Então o que ele falava a gente fazia. A gente tinha um ataque que ninguém entendia direito e a gente conseguia fazer algumas coisas específicas. E o estilo de vida não me preocupava porque a gente ainda fazia, a gente ainda ia pra rolê, a gente ainda se divertia, mas quando chegava na quadra pra jogar com um treinador de nível de campeonato, todo mundo acreditava no que ele falava. Podemos dizer que Kobe e Check a melhor dupla da história? Sim. O baixinho e o grandão. Sabe, o Jordan Pippen também deu super certo, o Magic e Kareem deu super certo. Quando pensa em guarda e um cara grande, sim, nós somos os melhores. Qual que era a sensação então antes de um jogo nessa época do Lakers?
Nossa, eu não imagino, a sensação era tipo, mano, vamos botar pra fuder, o mundo inteiro tá assistindo a gente, essa dupla maravilhosa. Tinha um pouco disso. Qual que era a música que tocava ali nos bastidores? Você tinha uma música naquela época preferida pra tocar, pra ir? Qual que era, sabe, antes de acontecer esses jogos? Eu tocava música de gangster. Em LA, Death Row, Ai, No Limits, Wu-Tang Clan. música de malandro. Isso. E aí, sempre que eu jogava louco, porque eu ficava perdendo. Eu perdi em Orlando, fui negociado, perdi em LA, perdi. E agora eu tava puto. Então eu falava, se eu voltar, aí eu vou jogar com raiva, para que eu nunca mais perca. E aí foi a primeira vez eu dominei as finais, MVP. Segunda vez também, terceira vez também, dominei final e MVP. E aí eu fui negociado. Aí eu fiquei puto porque eu fui negociado por um time que eu achei que eu ia jogar para sempre. Aí eu falei, deixa eu fazer mais uma vez. E aí tudo que eu ensinei pro Kobe, eu também ensinei pro D-Wade. E a gente ganhou mais um campeonato. Então eu tenho 4. Não, sim, com certeza. Mas aqui no Brasil, jogadores de futebol, você citou o Neymar, cara, é muito legal que tem a resenha nos bastidores ali, dentro do clube, que o Neymar chega com a caixa de som e etc, ouvindo os sons dele. Aqui toca muito funk, né? O Neymar principalmente ama funk, sempre chega com um funkzinho tocando ali dentro dos jogadores ali. Quem dominava a caixa de som? Era caixa, era fone, essas gangster rap que você ouvia, como é que funcionava? Chegava com uma caixinha ou tocava no ginásio inteiro? Eu sou o mestre de tudo. Eu sou o chefe. DJ desde sempre. Sempre. Diesel in the house, man. Sim, eu sou o chefão. Onde eu tô, eu sou o chefe, eu que mando. Mas não tinha uns momentos assim que os caras, ô, chefe, pelo amor de Deus, de novo essa música aí, mano? Não. Não dá pra ter esses momentos comigo. Ok, muito bom saber disso. Mas qual foi o momento ali no Lakers que você sentiu que você ia ser campeão? Tipo assim, já era. Tá com nós. Quando o Phil chegou, eu senti que a gente ia ser campeão. E quando rolou, a gente entendeu como ser campeões. Então a gente chegou no segundo e no terceiro. Mas antes disso, eu sempre pensei que a gente poderia ser bom, mas o Spurs estava sempre melhor, o Utah sempre estava melhor. Mas com o Phil, ele nos deu o guia, o mapa. E quando a gente recebeu esse mapa, eu falei, é isso que eu preciso fazer, é assim que eu preciso jogar para chegar nesse patamar. Cara, tem uma parada, né? A gente tem que falar disso da sua carreira, essa parada de você quebrar, de derrubar. Eu fiquei assistindo os melhores momentos seus e, cara, era muito incrível. O que passava na sua cabeça? A minha primeira pergunta que eu falei, cara, um monte de perguntas, mas eu vou ter que perguntar isso pra ele, sabe? Do que eu acho. O que você sentia na hora que você quebrava as cestas? O que passava pela sua cabeça? Tipo, mano, eu sou muito foda, rapaziada, pelo amor de Deus, você teve que mudar as regras ali por causa de você. Mas o que acontecia, o que passava pela sua cabeça nesse momento que você derrubava tudo, irmão? Era exatamente isso que eu pensava. Eu queria quebrar tudo. Não é isso. Não. Eu queria ser o jogador mais dominante de todos. Eu queria que as pessoas tivessem medo. Você foi o mais dominante. Porque as pessoas precisam entender que quando eu tô indo, irmão... Isso. Então, cara, teve momentos que... Qual foi o mais legal, o mais épico que você se recorda? Qual foi o momento que você quebrou? Você quebrou aqui no Rio de Janeiro também, que foi muito foda isso aí, até hoje a galera comenta. Mas qual foi a cena, o momento que você mais se recorda, que os fãs depois podem pesquisar também e rever? Eu lembro de quando eu vim pra cá. Era pra ser só uma galerinha pequena assistindo, mas eu não sabia que a molecada no Brasil me amava tanto. E tinha muita gente. E aí os policiais falaram, não é pra enterrar. Faça o que for, não enterra. Aí eu fui lá, dei uma enterrada. E quando eu quebrei a tabela, todo mundo ficou louco. E aí me tiraram de lá com pressa. Mas eu não lembrava disso até você falar, inclusive. Mas sempre que eu enterrava, eu queria enterrar forte, irmão. Eu queria usar muita força e eu sempre quis quebrar a tabela. E na maioria das vezes quebrava. Quebrava. Não, então... Mas é porque nessa época, o que falou aqui no Brasil da imprensa
foi justamente que, cara, ele veio aqui, quebrou e saiu. Mas não foi isso, foi a galera que quis te tirar de lá correndo? Foi isso? Foi. Porque aí a galera começou, tipo... Quando a gente falou, vamos pro evento, eu falei, vai ter, sei lá, 1.200 pessoas, mas tinha 20 mil pessoas. Foi uma loucura. Nossa, não tinha noção que tinha 20 mil pessoas naquele dia. Mas Exato. você pode ter certeza que foi muito marcante. Talvez não tanto, mas era o que parecia. Shaq, e também você falou aqui que você saiu de um time que você achou que ia jogar nele pra sua vida inteira, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, como que foi esse momento em que você soube que você ia sair do Lakers e como você lidou com isso, como que foi pra você? Eu não sabia que eu ia ser vendido. Um dia eu tava comendo meu cereal de manhã e aí você aceita. É o negócio por trás do basquete. É isso que acontece. Você assina um contrato, mas no contrato eles falam que eles podem te negociar em qualquer momento. Mas a coisa boa foi que eu falei pra onde eu queria ir. Então eu falei, vocês podem me negociar, mas eu quero ir pra Miami. E aí eles reclamaram um pouco, eu falei, então eu não volto, não jogo mais. Falou, bom, tá bom, a gente manda pra Miami. E eu queria ir pra Miami porque eu sabia que tinha outro jogador novo lá com potencial. E quando eu vi o D-Wade jogando nos playoffs, eu falei, é com esse cara que eu quero jogar. Entendi. Mas por que eles não queriam que você fosse Miami? Não surgiu outras oportunidades, outros times chamando? Você quase foi pra outro? Ou você já estava focado no Heat? Eles queriam que eu fosse para um time outro, porque eles sabiam que se eu fosse eu nunca mais ia ganhar, um time mais baixo. Mas eu sabia que o Miami era muito parecido com o Lakers, eles já tinham jogadores muito bons. Então eu falei, é pra lá que eu preciso ir, porque eles já têm um armador bom, eu sabia que eu era novo e eu queria ter mais chance de ganhar. E aí eu fiz eles me mandarem pra Miami. Nessa negociação, teve muito carisma, conseguiu tudo que você queria, como que foi? Eu só fiz assim, ó. Foi fácil, então? Foi muito fácil. Eu compraria você. Se você me olhasse assim, eu ia falando, vem jogar no Paysandu, o time lá do norte do Belém ali. Eu gosto de você, então eu nunca te daria desse jeito. Eu gosto de você. Obrigado. Eu também gosto muito de você, viu?